tendo este núcleo de normatividade. Então, um outro elemento importante da modernidade é a introdução do direito legislado, superando as condições de vigência normativa dos costumes que se inscreviam nas práticas tradicionais reiteradas, sobre as quais se desenvolvia uma consciência jurídica de sua necessidade normativa. Observem, por exemplo, que no Brasil, para nós contextualizarmos, o Código Civil, que vai entrar em vigor em 1917, vai trazer como uma chave de fechamento, a sua disposição final, aquela noção de que o Código entra em vigor no dia 1º de janeiro de 1917 e vai designar que, então, ficam revogadas as ordenações manuelinas, as ordenações filipinas, os alvarás e os costumes. Vejam, uma pretensão que é, ao mesmo tempo, racional, quer dizer, um outro modo de produzir o direito em relação ao modo antigo, e que é política, a expressão de uma estrutura de organização da sociedade, né, que vai encontrar na legislação um modo importante para realizar essa estrutura política. Curiosamente, esse mesmo código, quase 30 anos depois, será objeto de uma lei de introdução a ele, né, lei de introdução a ele, elaborada quase 30 anos depois, que, entre outros elementos de contextualização, vai indicar que aqueles costumes que, na pretensão do Código, tinham sido expulsos, né, no sentido da sua pretensão modernizadora, devem retornar para poder contemporizar os limites de aplicação do próprio direito que a norma legislada não dava conta de conter, de comportar. Né? Então, vai indicar ao juiz, ao aplicador, que em certas situações de lacuna ou de obscuridade, a lei não sendo suficiente, ele também pode se valer, entre outros atributos de integração, dos costumes que o Código pretendera escorraçar, né? Afastar da vigência jurídica em face dele mesmo. Né? Olha que interessante essa disposição de introdução, que o novo Código que entrou em vigor em 2002 revogou o Código antigo, mas não a lei de introdução a ele, que passou a ser lei de introdução à nova regra, né? Mantendo essa mesma disposição integrativa. Né? Isso. Então, nós temos a ciência substituindo, por exemplo, a religião, ou a disposição metafísica de interpretar a realidade, o direito legislado, na sua expressão codificada, substituindo o direito tradicional na sua expressão costumeira, e, finalmente, daquela sociedade, eu mencionava o caso de Savigny na Alemanha feudal do século XIX, né? Pré-formação do Estado Nacional, ainda, que vai se aperfeiçoar no século XIX, mas que mostrava a pujança de uma sociedade que ainda, mesmo que feudalizada, contrapunha a disposição de centralidade política e de monopólio da jurisdição, uma sociedade plural com muitas jurisdições, né? Abrindo ensejo para um pluralismo jurídico que era característica destas culturas sem um centro de poder que assumisse a dimensão da jurisdição. Então, um terceiro elemento que eu considero importante para nós situarmos o nosso tema aqui é o elemento da formação do Estado, institucionalizando um modo de realizar a jurisdição e o direito, em face da experiência social anterior, que tinha no pluralismo das formas societárias muitas dimensões institucionais para produzir juridicidade. Né? Então, Estado, lei e ciência são três elementos que, na modernidade, vão permitir a constituição de um paradigma que tem como expressão epistemológica forte a ideia de positividade, de positivo, ou
para aludir com Augusto Comte, o estágio positivo como um estágio de desenvolvimento da razão, né? E que em vários campos de conhecimento vai marcar posição e no direito também. Então, nós entramos na modernidade com uma concepção positiva de direito, que toma como referência empírica para a sua compreensão a sua materialidade normativa inscrita na legislação, né? E que gera um problema complicado, porque transformado em objeto de conhecimento é o campo do qual se deduz toda a compreensão do que possa ser propriamente jurídico. Na França, desse momento de transição, por exemplo, alguns estudiosos, alguns autores, Bounier, por exemplo, um deles, dizia com todas as letras: eu não ensino direito civil, eu ensino o Código Napoleão. Quer dizer, a ideia de que o direito se reduzia à sua expressão normativa, e sua expressão normativa legal. Os nossos cursos foram criados no contexto dessa transição e se desenvolveram no país na medida da emergência e quase universalização do modelo positivista de compreensão do direito. Isso serviu para organizar os cursos que se formaram, né? Mas representou também uma espécie de limite de compreensão para a formação do jurista, que ficou contida nesse campo, reforçando esse ponto de vista na medida em que as condições de especialização próprias de um modelo de fazer ciência que, no paradigma do positivismo, se configura como uma acentuada especialização, acabou também cortando o diálogo entre o campo jurídico e os demais campos do conhecimento que com eles se relacionam. Então, aqueles cursos que, por exemplo, na origem, se formaram pressupondo um diálogo entre o direito e a economia, entre o direito e a história, entre o direito e a política, entre o direito e a filosofia, entre o direito e a sociologia, por conta da especialização, foram perdendo esse contato e as abordagens desses outros campos foram perdendo lugar na estrutura dos currículos que foram se desenvolvendo no nosso país. Então, entre 1827, data da criação dos cursos, quando ali ainda havia um paradigma que estava muito fortemente enraizado no justnaturalismo, daí a polêmica de Silvio Romero, mas que depois se orientou pelo positivismo. Nós tivemos algumas reformas que foram ajustando a formação jurídica a essa dimensão excessivamente especializante, fechada no jurídico, que se isolava de outros campos de conhecimento, e configurando o perfil do operador do direito numa dimensão extremamente tecnicista. Um grande jurista dos anos 60, um momento em que esta situação chegou assim a um limite e a uma espécie de impotência analítica da realidade, né, a realidade em transformação. Estou me referindo, por exemplo, a Orlando Gomes, que vocês conhecem bem por sua obra, no campo do direito civil, no campo do direito do trabalho, e também no campo da teoria. Dessa época, 1958, é um livro dele chamado A Crise do Direito.